Vocês estão prontos para ouvir a palavra do Senhor? Então abra a sua Bíblia. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9, a parte A. Todos já estão lá? Velho Testamento, está pertinho aí, né, do início, então fica bem fácil para todos acharem. O texto, 2 Crônica, capítulo 16, verso 9, eu só me interessei na parte A, e o texto diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Vou ler novamente. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, toda para você, toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditar sobre a Tua Palavra, por esta oportunidade que tenho de estar ministrando a respeito do Teu reino, da Tua Palavra, que o Senhor faça fluir através dos meus lábios, e que a Tua Palavra vá e leve e traga para o Senhor o resultado pela qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Perfeito. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, ele está atrelado a uma situação que ocorreu com o rei Asa, um dos reis, lá no Velho Testamento, e um dos reis, assim, muito cruéis, que viveu naquele tempo. Ele foi um dos piores reis também, o rei Asa. E o interessante é que quando o profeta chega até ele para dizer a respeito, falar desse assunto, foi uma situação constrangedora para ele, porque ele se cercou de exércitos poderosos para vencer um outro povo. Ele teve o cuidado de selecionar os melhores exércitos, não o seu também estava envolvido, mas ele queria exércitos mais volumosos, e esqueceu de pedir a Deus a cobertura. Ele pensou que a força do braço dele, ou da influência dele, seria capaz de vencer o exército oponente, e não foi assim. E olhe que tinha tudo para vencer. Realmente o melhor exército era o dele, mas não venceu. Não venceu porque Deus não estava envolvido nesse processo. E aí o profeta de Deus chega para ele e traz essa palavra, declarando a ele que ele não venceu, porque ele não procurou a Deus, e achava que pela sua influência, achava que pelos exércitos que ele contratou, seria possível ele vencer aquela batalha. E aí, só para contextualizar e você entender, é que o profeta diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os pecuaristas têm um jargão ou um adágio que dizem que, inclusive, esse adágio serve para qualquer coisa na sua vida, inclusive nesse momento. Eles dizem que os olhos do dono é que engorda o gado, não é? Se ele sai, o gado enfraquece, passa fome, não tem o cuidado devido e morre. Eu posso usar esse adágio também e dizer que os olhos do Senhor favorece e engorda as suas ovelhas. Pois o texto diz exatamente isso: pois os olhos do Senhor estão
atentos, ligados sobre toda a terra, para fortalecer a quem? Aqueles que dedicam totalmente o seu coração. Aqueles que têm o seu coração inclinado para Ele. E Ele está atento. Você não passa desapercebido aos olhos do Senhor. E é Ele que te faz prosperar. É Ele que não te faz faltar. Esse é o nosso Deus. Que conforme a peça que ouvimos, que nos presenteia todos os dias. Cujas misericórdias são renovadas todas as manhãs. Então você tem a oportunidade de repetir ou pedir algo novo todas as manhãs, porque foram renovadas as suas misericórdias. Esse é o Deus que servimos. Mas os olhos deles estão apontados, fixados naqueles que têm um coração totalmente dedicado a Ele. Interessante é que em Lucas capítulo 6, 46 a 49, Jesus fala algo forte, e que às vezes não atentamos. Ele disse: por que me chamam Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamam de Senhor? Porque me chamam que eu sou o presenteador? Porque vocês me buscam, mas não fazem a minha vontade, não fazem o que eu vos mando. E lembre-se, tudo que Ele manda a nós executarmos é para o nosso bem e o bem do nosso próximo. Tenha certeza que é muito mais para o bem do seu próximo. Agora, quando a bênção que vai para a vida do seu próximo passa por você, saiba que você é juntamente com Ele abençoado. Esse é o Deus que servimos. A Bíblia fala sobre 2 fundamentos, e foi Jesus que também acertou e nos orientou sobre esses 2 fundamentos, quando Ele diz em Mateus capítulo 7, 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os 2 fundamentos é porque aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a pratica, não a põem em ordem a sua vida, em contrapartida, a sua fundação está sobre a areia. Mas aquele que tem a sua vida pautada na palavra, na lei do Senhor, a sua vida está firmada onde? Na rocha. Quem é a rocha então? Jesus. A própria palavra. Ele é a palavra. Está entendendo? Então, quando você pauta a sua vida, quando você está firmado nela, tenha certeza, os olhos do Senhor estão fixados em você. E como o adágio já diz, vai engordar. Opa, calma, as mulheres, os homens, mas não estou falando de gordura no corpo, estou falando de que você vai prosperar, estou falando que o Senhor será contigo, estou falando que tudo vai contribuir para o seu bem. Todo o cenário que principados e potestades preparam para nos trazer tropeço, será mudado, trocado, porque até eles vão contribuir para o meu bem e para o seu bem. Então, como manter um coração totalmente dedicado ao Senhor? Eu acho que essa é a questão. Como faço para manter o meu coração totalmente dedicado? Será que entendemos o que seria isso? Dedicação total? Porque às vezes esquecemos e terminamos dividindo assim o nosso coração
e formatamos ele de forma que 30% para minha família, 10% para o trabalho, e daí 5% para o Senhor, não é? Mas aqui o texto diz que os olhos deles estão atentos para quem tem o coração totalmente. Totalmente, não pode ser parte, tem que ser totalmente dedicado ao Senhor. Mas como manter esse coração dedicado ao Senhor? Eu escolhi um texto, o texto de Tiago. Ele fala sobre o papel da palavra de Deus na nossa vida. Eu achei interessante eu ministrar nessa noite, e justamente esse tema, porque o ano está se findando. É impressionante que nem parece, né, gente? Porque tudo mudou, a configuração mudou das coisas. Você vê uma peça dessa, diz, Natal? Quando? Não é? Será mesmo? Virada de ano? Será que vai mudar este ano, né? Mas, enfim, acabou o ano. E precisamos estar atento. Estar atento para saber se os olhos do Senhor se mantêm fixos em mim e você. E para o ano que vem, eu e você, precisamos manter que essa fixação do Senhor esteja em nós. Porque se estiver em nós, nós estaremos nele. Não foi assim? Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. Olha só o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 21 a 25. Eu creio que aqui está o papel da palavra de Deus na nossa vida. O texto diz assim: portanto, despojai-vos de toda impureza. Quando você ouve portanto, é porque tinha alguma coisa antes que chamou a atenção e ele falou portanto. Vamos ver o que ele fala antes disso, para a gente entender o que ele estava falando quando ele diz portanto. Ele diz assim: todo homem, pois, seja prontos para ouvir, e tardio para falar, e tardio ainda para se irar. Era isso que ele está falando. Aí ele entra e diz: portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Vai pegando aí como você pode manter o seu coração dedicado ao Senhor, porque o apóstolo Tiago já está trazendo algo forte para mim e para você. E ele está dizendo: olha, despoje-se de toda impureza e acúmulo de maldade, certo? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Não foi colocada de qualquer forma, mas essa palavra foi implantada no dia que você olhou para Cristo e disse: eu quero Ele. Ela foi automaticamente, como foi profetizada pelo profeta Isaías, ela foi implantada em você. Talvez para os jovens falar implante não seja a palavra mais rápida para o entendimento, mas como um download veloz que baixou aí, todo um processo em que vai mudar toda a configuração da sua vida. Eita Deus, hein? Meu Deus do céu, hein? Então, esta palavra foi colocada em você. E ela diz assim: despojai-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É essa palavra que marca você. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse prosperará no que ele fizer. Não importa o que você faça, você vai prosperar naquilo em que você colocar a planta dos seus pés. Você vai prosperar naquilo em que você colocou as suas mãos.
aonde você estiver, o ambiente vai ser modificado, porque você tem este coração, pratica, não é só ouvinte, mas é praticante. Eu vou fazer uma série de perguntas e você não precisa me responder, você só precisa ouvir e responder para si mesmo. Como a palavra de Deus funciona na sua vida? Como é que ela mexe com você? Como ela é processada na sua vida? Como a palavra de Deus toca o seu espírito? Ela muda a sua vida? Essa palavra tem mesmo autoridade no seu espírito? Qual a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus diz, faça isso, você faz? Quando a palavra diz, não faça isso, você está pronto para deixar de fazer? E se ela diz, não faça isso, você deixa de fazer verdadeiramente? São questões que só nós mesmos podemos responder. Nós estamos aqui hoje reunidos para ouvir a pregação da palavra. Você veio aqui para adorar a Deus, mas também você veio para compartilhar essa palavra conosco, viver esta palavra. Foi assim ou não? Só que a sua presença aqui neste templo, tenha certeza que não é o mais importante. O mais importante nessa noite é como você vai sair dessa igreja, é como você vai sair desse templo. Porque se tudo que está passando, tudo que você adorou, tudo que você viu aqui, tudo que você ouviu a respeito da palavra de Deus, não fizer sentido na sua vida, não adiantou absolutamente nada. Quando você sair, ainda vai se lembrar do sermão? É outra pergunta. Ou você esquece rapidamente do que foi ministrado à sua vida? Normalmente você consegue lembrar qual era a mensagem ou não? Bem, quem tem casa de paz e frequenta, talvez consiga lembrar e compartilhar essa palavra ao redor da Bíblia com os seus irmãos. Mas e aqueles que ainda não participam de uma casa de paz? Consegue ainda lembrar na terça-feira? Vou realmente quero que vocês entendam que essa palavra ela tem que ser e está, como disse o texto, implantada em nós, fixada em nós. E o mais interessante é que às vezes lemos a Bíblia e às vezes não entendemos, e a resposta está lá. Eu digo a vocês que para mim e para você hoje está muito mais fácil com a tecnologia, pois quem não sabe ler pode ouvir. Quem tem dificuldade no português pode ouvir e entender com mais facilidade. Pois a minha avó, ela não teve essa oportunidade. Pelo contrário, ela aprendeu a ler com a Bíblia, aprendeu a escrever com a Bíblia. E o sangue de Jesus que estava sobre a vida dela foi suficiente para alcançar toda a minha família. O sangue de Jesus é poderoso, ele nunca vai ser insuficiente. Por isso o apóstolo Paulo disse: creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há provisão para todos. E ela, sem saber ler e escrever, ouviu, creu e encontrou resposta na palavra. Aprendeu a ler,
aprendeu a escrever, já numa idade avançada. E enquanto eu estava estudando, ela estava no sertão. Hoje eu estou vendo os pastores lá no sertão. Mas ela já foi para o sertão, pregou o evangelho, e aquilo que salvou a sua vida, a palavra, passou a salvar vidas e mais vidas. Esse Deus é lindo. Você realmente tenta entender a palavra de Deus? Hoje você teve a oportunidade de saber por que a sua Bíblia tem algumas páginas em branco, não é? Talvez alguns aqui não soubessem, mas isso é o mínimo. Mas você tenta entender e dizer por quê, quando, onde, e se aprofundar mais nisso? Ou simplesmente fica, como eu diria, quando você vai para o restaurante e recebe aquela entrada. Alguém, quando vai num restaurante, por favor, só fica na entrada, hein? Ou aquilo é só um aperitivo para lhe dar mais fome e dizer que comida gostosa, o que está por vir deve ser melhor ainda, não é assim? Ninguém enche barriga com aquilo, né? Todos comem pouco porque sabem que o que está vindo é melhor. Mas às vezes nós só queremos ficar com a palavra de Deus simplesmente com caixinha de promessas, né? E agora elas não são mais físicas, elas são digitais. Você aperta o botãozinho, ela vem, aparece. E às vezes você nem agarra essa palavra e fixa na sua vida. Você realmente presta atenção nessa palavra? Ou você está pensando em outras coisas quando está junto a esta palavra? Você sabia que é possível uma pessoa estar aqui e ao mesmo tempo não estar? Às vezes nos dirigimos para o templo para estar com nossos irmãos e às vezes deixamos problemas em casa. Filhos, marido, mãe que disse: volte rápido, vou cuspir no chão, né? Eu acho que não é do seu tempo isso, talvez, né? Vou cuspir no chão e volte já, porque esse negócio não pode secar. Se secar, você toma um sarrafo, né? Então, às vezes viemos para a igreja, mas estamos pensando no trabalho. Amanhã é segunda, meu Deus, muita coisa vai acontecer. Eu preciso resolver um monte de coisa ainda final de ano. Então é possível sim, alguém estar aqui, mas não estar. E a palavra não trazer nenhum efeito para a sua vida. Tiago traz uma advertência e ele divide a plateia dele em dois grupos: aqueles que são ouvintes e aqueles que são praticantes. Interessante que todo aquele que é praticante é ouvinte, mas nem todo aquele que é ouvinte é praticante. E ele divide em dois grupos: aqui os ouvintes e ali os participantes. E você decide estar em que grupo? Não me respondam, mas você dá a resposta para si mesmo. Qual grupo você quer participar? Daqueles que são só ouvintes ou daqueles que só são praticantes? Você decide. Tiago usa nesse texto que eu li uma metáfora impressionante. Ele fala de abrir os olhos daqueles que estão cegos. Impressionante que ele fala sobre espelho. Eu vou lembrar você de novo o texto, aonde ele fala isso. Ele diz: assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Parece até que a pessoa que ele está falando tem aquele problema de que vê as coisas e esquece segundos depois. Como é o nome desse negócio mesmo? Alzheimer, né?
Então as pessoas, você está ali com ela, está conversando, você deu as costas, quando volta, quem é você? Eu te conheço, né? Ele não lembra mais de nada. Então ele diz que a pessoa vai, olha para o espelho, e depois que ele olha, ele não o reconhece mais. Ele volta de novo e vê tudo de novo, sabe? Então ele traz essa metáfora para nos ilustrar como é o homem que não tem um coração totalmente dedicado ao Senhor. E olhem, para entender isso, você precisa entender o que é um espelho, não é? No tempo de Jesus, esse espelho não era como os nossos, tão transparentes, que você consegue ver a sua própria alma. Talvez hoje, ainda não, mas o futuro, certamente teremos espelhos maravilhosos, porque Ele vai falar com você. Você não vai falar espelho meu, né? Você vai chegar na frente dele e ele vai perguntar qual a roupa que você quer. Você chega na frente dele, ele já mostra para você a roupa. As mulheres então, hein? Vocês já viram as mulheres como chegam no espelho? Eu acredito que as mulheres no tempo de Jesus passavam mais tempo, pois não tinha tanta qualidade. Imagine, se você já passa bastante tempo na frente do espelho, imagina quem não tinha tanta qualidade no espelho. O que é que você acha? Tinha que ficar olhando, reolhando, mudando de posição, porque aquele espelho tinha um pouco de deformação. Eles usavam prata, usavam ouro, então polia bastante aquilo para acontecer o efeito do espelhamento. Depois que surgiu o espelho, descobriram o vidro e como fazer com que ele espelhasse alguma coisa. Mas no tempo de Jesus era muito mais difícil. Então pense no tempo que as mulheres passavam e os homens passavam, ou talvez nem passassem, né? Não dava para ver muita coisa, não tinha tanta precisão, mas hoje não. Então os homens já sabem, quando a mulher entra ou está à frente do espelho, não é? Você já sabe, alguma coisa vai mudar. Ela vai querer ir no shopping, ela vai querer ir no cabeleireiro, ela vai querer fazer as unhas, ela vai querer fazer uma maquiagem, ela vai querer fazer uma lipo, ela vai querer fazer e fazer e fazer. Homens também não ficam atrás, não é? Ele vai querer fazer uma academia, né? Então todos que acessam isso já sabem, alguma coisa vai mudar. Ninguém vai para frente do espelho, nem que seja rápido. Se dá aquela olhadinha, mas olha, opa, eu não tenho, né? Não vale a pena. Mas já dá uma ajeitada na barba, no bigode. E para quem tem, né, dá aquela ajeitada e tal. Não é assim? Ninguém entra, ninguém vai à frente do espelho. E como eu estava falando, os espelhos que nos esperam no futuro, isso é uma ideia minha, eu acredito que não vai ser como os nossos hoje. Deve ser uma tela lá de cristal, sei lá de que negócio é, e você entra nele, olha ali, ele já vai dizendo, olha o bigode, olha a barriga, a roupa melhor é essa, o tempo lá fora está X, então leve 2 roupas, essa caia melhor. Ele vai falar, interagir com você. Não é por isso que está vindo o 5G, não é? Ele está vindo justamente para fazer com que as máquinas sim possam interagir com você, e as máquinas conversando com ela mesmo, já sabe para onde você vai, qual o melhor trânsito, qual a melhor roupa. Ele vai te dizer tudo na palma da sua mão. E talvez ainda traga um versículo para você, porque ele sabe que você é crente. Já viu o Google? Já viu que o Google sabe que você é crente? Você faz uma pesquisa e procura, pensa num versículo e bota lá qualquer coisa, e ele traz o versículo para você. Mas se você usar, e for o ímpio que estiver usando essa mesma frase, ele não traz essa informação, ele vai trazer outra, porque ele conhece você, ele sabe o que você gosta, não é? E com o 5G isso vai ficar muito mais prático, muito mais rápido, muito mais prático de viver. E a tecnologia não é ruim, ela é boa, e nós precisamos usar a nosso favor. Nós precisamos usar para ganhar almas, nós precisamos usar para presentear outros. Não foi assim a peça que ouvimos? E podemos presentear com Jesus Cristo, sim. Então naquela época não havia um espelho de qualidade, mas é interessante
que o texto diz que uma pessoa que se contempla no espelho, o texto fala sobre contemplar. Então, alguém que vai contemplar, não sai como entrou na frente do espelho. Você crê assim ou não? Ela quer mudança. Ela percebeu que precisa de um retoque, não é? Ela precisa mudar algum comportamento. E geralmente as mulheres querem espelhos grandes, porque ela não olha só a fisionomia, ela olha todo o corpo. Ela caminha na frente dele, não é? Ela desfila, não é isso? É assim, é porque ela quer ver tudo. Você percebe isso nas redes sociais, né? Elas escolhem o melhor lado para tirar foto. Não é só elas não, viu, gente? Os homens também. A melhor posição para estar diante de uma imagem, não é? Então já sabe se é de cima para baixo a foto, de baixo para cima. Então ela nunca vai sair dali sem um aconselhamento do espelho. É como se ele estivesse falando com o indivíduo que está à frente. E o apóstolo Tiago, ele traz esse contraste para justamente mostrar para mim e para você que assim é o homem que ouve a palavra de Deus e não faz nada. Ouve a palavra de Deus e esquece rapidamente. Ouve a palavra de Deus, mas não agarra ela e segura e traz para o coração. Porque a palavra de Deus, ela está no espírito, mas a sua alma, que representa o coração, e toda a sua força, que representa o seu corpo, tem que estar conectada a ela. Não tem como alguém ter um espírito conectado a Deus e o seu coração, a sua mente, quando eu falo coração, estou falando mente, estou falando de alma, e a sua carne não estar conectada. Sempre estará. Não estou falando de tentação aqui, não estou falando de pecado, estou falando que os judeus entendem isso ao pé da letra. Quando você vê aquelas imagens lá do Muro das Lamentações, nós chamamos assim, eles não chamam assim, mas aqui todos só conhecem como Muro das Lamentações. Você vê os camaradas com a Torá na mão, e eles começam a recitar o texto e fazer esse movimento. Já viram isso? É porque ele entende ao pé da letra quando diz que você deve adorar a Deus com todo a sua mente, com todo o seu espírito, com toda a sua mente e com toda a sua força. A expressão é a força do corpo que ele quer traduzir. Então, com toda a sua força. Então, quando você agarra essa palavra, quando ela tem efeito na sua vida, todo o seu ser vai adorar o Senhor, todo ele, e estará pronto para os desvios, para as armadilhas e para as tentações. E o repetir é bom, é perfeito isso, nos traz segurança. Outro dia, eu acho que isso já deve ter chamado a atenção a você. As crianças como gostam de ouvir o mesmo desenho, já viu isso? Vocês já viram que você conta uma história hoje para ela e amanhã ela lhe cobra a mesma história? E você diz, mas você não quer ouvir outra? Não, eu quero ouvir aquela dos 3 porquinhos. É interessante, 3 porquinhos que representa justamente a nossa guerra, né? O lobo mau, né? Pois é, construção fraca, né? Desfeita displicentemente. Mas ele gosta de ouvir todos os dias a mesma história. E eu disse, mas que troço é esse? Porque fica no mesmo desenho. Você está assistindo, você já sabe de tudo. Você tem obrigado a ouvir tudo de novo. Aí, Tayane, que anda estudando aí e lendo muito, explorem, viu?
A pastora Tayane, viu? Pode explorar. Deixa Deus usar o vaso, viu? E ela chegou para mim e disse: pai, eu li a respeito disso. Eles fazem isso. É porque quanto mais ele ouve a história, ele não se surpreende mais. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então não tem esse negócio de dizer, né? A gente fica assim, né? Eu digo, e aí, vai acontecer o quê? Não, ele vai morrer, ele vai cair. Não, vovô, calma. Vai aparecer o camarada que vai pegar ele, não vai acontecer nada. E você faz de propósito, não vai acontecer, ele vai morrer. Não vai morrer, fique calma, fique calmo, com a maior tranquilidade. Por que isso? Porque traz segurança para ele. Ele sabe o que vai acontecer depois. Mas eu fico triste com isso, porque eu esqueci isso. Você esqueceu isso. Crescemos e ganhamos a nossa própria segurança. Ficamos como asa, achando que tem asa, vai bater e vai cair. Foi o que aconteceu com a asa no início do texto que eu falei. Achava que podia fazer tudo com a sua própria força. E agora ele não tem mais a segurança, porque ele deixa de conhecer a Deus. Quando você ama a palavra, você não pode sair de perto dela. Você tem que repetir todos os anos. Mas por que repetir? Eu já li a Bíblia todo ano passado. Vai repetir de novo. Lembre-se da infância. Isso lhe traz segurança. Você vai ter certeza de quem é o seu Senhor. Vai saber de que o sangue dele realmente tem poder sobre a sua vida. Vai entender que o anel que ele deu a você é de autoridade. Você vai representá-lo e dizer assim como João disse, assim como ele é, eu sou. Mas para isso é preciso ler, é preciso buscar, é preciso querer, é preciso ter sede. Eu costumo dizer que aqueles que param um tempo e dizem, eu vou dedicar 10 minutos. E é uma dica que eu vou dar para vocês já para o ano que vem. Comece com 10 minutos. Dedicando ao Senhor, mas dedicação completa. Não pode ser com o celular ligado, não pode ter ninguém futucando você, está na hora, relógio por despertar, não, tem que ser exclusivo. Eu duvido que nas próximas semanas você queira ficar só 10 minutos com o papai, duvido. Mas e o meu trabalho? Não sei, você vai encontrar um jeito, vai antecipar os horários, vai se organizar e vai querer mais dele. Eu duvido que você se mantenha só com os 10 minutos, não. Aí é só para entrada, porque o melhor é quando o Senhor começa a falar com você, é quando você sai daquele quarto de guerra. Estou fazendo já alusão ao filme, né? É quando você sai daquele quarto de guerra com a certeza de que o seu dia você já ganhou. E é assim mesmo, porque você já consegue ver todo o filme, você consegue ter segurança em tudo que ele disse que vai acontecer com você. Alguém vai dizer, não, vai morrer. Você diz, não, você não conhece a história. É outra. Eu vi vida. A canção que ouvimos falava profetiza. E você só consegue profetizar quando tem Deus dentro de você. E Deus dentro de você significa palavra. A palavra que é vida, a palavra que nos move, a palavra que nos salva. É só assim, queridos. Não dá para ser cristão sem ter sede dessa palavra, sem querer mergulhar nela. Só botar o pezinho não vale. Tem que deixar, e vai mergulhando, e vai mergulhando, e vai mergulhando, até o ponto que você não tem mais controle sobre a sua vida. Agora, é como disse o apóstolo Paulo, Ele vive em mim, Ele governa a minha vida. Aí eu ouço, eu faço,
eu ouço e executo. Essa palavra tem poder. Impressionante que alguém que não tinha nenhum tipo de animosidade com os judeus, ou não conhecia o Deus dele, percebeu isso em Jesus Cristo. Alguém que olhou para Jesus e disse: não, você não precisa ir lá visitá-lo. Eu tenho percebido a forma como o Senhor age. O Senhor fala e acontece. E ele disse: nessa dimensão que eu vivo, funciona exatamente assim. Eu sou um centurião e tenho 100 homens ao meu comando. Eu tenho escravos ao meu comando. E quando eu digo vá, ele vai e executa. Quando eu digo venha, ele vem e faz. Um soldado falou isso. E é assim que funciona. Se você é um soldado, recebe uma ordem e não faz, tem o quê? Punições. Não é assim? Ele entendeu isso rapidamente e disse: assim como eu comando homens aqui, o Senhor tem palavra de poder. E se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo se levanta lá. Jesus olhou para esse homem e declarou: nem no meio dos meus eu vi tamanha fé. Foram poucas pessoas que Jesus falou isso. Pouquíssimas. Em contrapartida, eu e você ouvimos a voz do Mestre, do nosso Senhor: ide, pregar o Evangelho a toda criatura. E não executamos, e não fazemos, e não entendemos. Mas alguém que estava de fora percebeu: não, os meus soldados eu dou ordem, e eles executam. Mas os soldados de Jesus, às vezes, ouvem e não executam. Misericórdia mesmo. Ele sabe, aquele que acessa o espelho, ele sabe que ao olhar ele precisa de mudança. Ele percebe as rugas, ele percebe a barriga, não é? Ele percebe que precisa se converter. A sua Bíblia é como esse espelho, é a palavra. Quando você olha para ela, você se vê nela. E assim como me vejo, quando ele disse: olha, você não vai estar comigo, você já está comigo nas regiões celestiais. Você consegue entender isso? Que não tem saída para as trevas querer engodar a nossa mente. Por isso que precisamos estar repetindo sempre, para não esquecer nenhuma parte. Ele disse: você e eu, vocês já estão comigo nas regiões celestiais. E não é em pé. Ele diz o quê? Assentado. Assentado é posição de quê? De governo. De governo. Quem está em pé está servindo quem está sentado. Você está o quê? Assentado. Ele disse, naquela parábola dos talentos, lembram? Ele disse: vocês que fizeram prosperar os meus talentos, vai fazer o que quando estiver comigo? Quem lembra? Governar. Vocês vão governar comigo. Por isso, ele disse: você estará assentado, está assentado comigo nas regiões celestiais. Isso é pouco para você? Se não bastasse, ele disse: todo poder me foi dado. Aonde? Não tem para ninguém. Todo poder de quem?
dele. E aí ele vira para você e diz que ele deu o quê? Poder e o quê? É pouca coisa isso. Ele manda em tudo. E agora ele te dá, a mim, dá autoridade. Estamos vacilando muito. Podemos ter muita coisa ao nosso alcance. E detalhe, o meu pedido e o seu não tem como ser processado lá. Sabe por quê? Porque todo aquele que tem um coração dedicado completamente ao Senhor, só pede o que papai gosta, só pede o que papai quer. Quando ele veio, ele disse: eu faço a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Mas quem é o seu Pai? E você vendo a mim, está vendo a Ele. O mundo precisa ver Cristo em você. O mundo precisa ver espelhado em você Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo João disse: assim como o Senhor é, eu sou aqui. Eu falei no início que Deus faz questão de fazer com que o seu poder, as suas bênçãos, passe por nós aqui. Não tem para principado e potestades, enquanto a igreja dele estiver aqui, porque representamos o seu poder, porque o anel dele está na minha mão e na sua. Não foi assim que o filho pródigo voltou? É assim que é você e assim que sou eu. Precisamos olhar para esse espelho que é a palavra de Deus, e quando olharmos para ele tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver vida, tem que fluir rios de águas vivas do seu ventre. Quando você abrir a boca, tem que sair uma espada para aquele tempo, né, gente? Agora é raio laser, com precisão, nem viu, nem sentiu dor, mas a palavra de Deus já foi implantada, não é? No passado dizia que os nossos filhos seriam como flechas nas nossas aljavas. Claro, no tempo deles, flecha era a melhor munição que se tinha. No meu tempo, eu quero que meu coldre esteja repletos de munição poderosas, que tragam efeitos monstruosos, exponenciais, como uma bomba atômica, que influenciam uma grande quantidade de massa. É assim que eu vejo os meus netos, é assim que eu estou vendo a minha filha, ou as minhas filhas, os meus genros. Você tem que sonhar alto. Falou-se na canção em sonhos, os sonhos daqueles que têm um coração inclinado e completamente dedicado ao Senhor, serão sim realizados. Vocês, ou melhor, aqueles que estão na plateia do apóstolo Tiago e que são só ouvintes, não sabem o que é isso. Mas aqueles que são ouvintes e são praticantes, esse conhece o seu mestre, esse sabe o potencial que tem em seu espírito. Não vou dizer nas mãos, porque tudo de Deus se move no nosso espírito. E vocês verão o que vai acontecer no ano de 2021. Deus quer que ouçamos sim e nos convertamos. Assim funciona a palavra de Deus. Nós não podemos ouvir e simplesmente depois negar o que ouvimos, ou dizer que não queremos cumpri-la, pois assim você seria comparado a um tolo. Só está perdendo tempo. Ganha-se tempo aquele ganha, sabe remir o tempo, quer ganhar tempo, aquele que investe mais tempo com a intimidade com o papai. E intimidade, amados, leva tempo. Não é coisa, uma aliança de
5, 10, 15 minutos. E é constante, é perene. Ela tem que ser feita manutenção diariamente, assim como as misericórdias do Senhor. Devemos sim continuar estudando a lei, porque o texto diz que essa lei nos liberta. E se é lei, ela tem autoridade, ela tem poder. Ele diz, mas aquele que considera atentamente, preste atenção, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, percebeu que tem perseverança no meio? Você não pode simplesmente estar e de repente dá um pause, vai fazer outra coisa ou se dedica a outra coisa, mas tem que haver o quê? Perseverança, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Espero que o ano de 2021, geralmente é no final do ano que a gente quer renovar um monte de votos, né? Não consegui isso, não consegui, vou fazer no ano que vem. A palavra de Deus tem que ser prioridade em todas as suas prioridades. Ela tem que ser a prioridade master. Ela tem que estar acima de qualquer coisa. Porque aqui o texto está dizendo que todo aquele que alinha o seu coração, e como ele disse que os olhos dele estão o quê? Atento sobre o quê? Toda a terra, procurando, né? Corações completamente dedicados ao Senhor. Esses serão produtivos, esses serão férteis. Tudo em que ele tocar prosperará. Eu tenho uma impressão que o homem do Salmo 1 tinha um coração como esse. Vocês lembram o que diz o salmista? O salmista no Salmo 1 diz assim: antes, o seu prazer, o prazer desse homem que é prudente, percebeu antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Ei, o apóstolo Tiago diz que é a lei que liberta, é a lei que tem autoridade e poder. E na sua lei, ele medita só de dia. Na sua Bíblia está assim? A minha também está. De dia e de noite. Mas a gente não dorme. Mas o teu espírito não. E medita assim. No dia seguinte tu tem novidades para contar. Tem sonhos para ser revelado. No dia seguinte você amanhece com alegria. Por que isso? Porque a palavra do Senhor está surtindo efeito. E de uma forma está conduzindo a sua alma, está conduzindo o seu corpo. É assim que acontece. Espírito, alma e corpo conectados ao Senhor. Ele diz que medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Eu não sei, mas o futuro que nos espera, talvez tenham que fazer uma mudança nesse texto, porque não sei se vai ter árvore ainda, e as pessoas nem vão saber como é que nasce alguma coisa, né? Do jeito que está indo as coisas, né? Mas aqui a gente ainda pode entender e saber que uma árvore plantada junto a um ribeiro, ela não seca, ela sempre dá o fruto quando? Na hora certa. Não há mudança no comportamento dessa árvore. E o texto diz que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. De novo, você está vendo a repetição, e eu já falei que repetição é para nos trazer o quê? Segurança. De novo, Levíticos falando que
será bem-sucedido aquele que se comporta como esse homem, que tem prazer na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite. E para desafiar vocês, eu vou deixar o texto de Levítico capítulo 26, de 3 a 12, de 3 a 12. Esse é um dever de casa. Esse dever vai inclusive testar as respostas que você deu hoje aqui à noite. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Levíticos capítulo 26, de 3 a 12. Esse texto fala sobre bênção sobre sua vida. Leia em casa, com calma, com sede, buscando, querendo viver exatamente isso. Fique em pé por um instante.